Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? Número 265. É preciso fazer finalmente todas as ações para Maria, porque desde que nos entregamos completamente a seu serviço, é justo que façamos tudo para ela, como um criado, um servo, um escravo. Não a tomamos, porém, como fim último dos nossos serviços, que é somente Jesus Cristo, mas como fim próximo, intermédio misterioso e o meio mais fácil de chegar a Ele. Amém. Então, eu fiz questão de pegar essa parte, porque a nossa vida sempre tem como fim último Cristo, e Maria é o meio que Deus nos escolheu para nos colocar perto dele, né? E ela que vai, como toda Ave Maria a gente pede, né? Agora e na hora de nossa morte, amém. Né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Então, quando nós falamos de unção dos enfermos, é basicamente isso, né? A unção dos enfermos era conhecida somente, né? As pessoas conheciam somente como extrema unção, porque era um sacramento, que, na verdade, ele é um sacramento muito próprio para a hora da morte, né? Então, geralmente, as pessoas chamavam mesmo só para a hora da morte, tanto é que virou meio um tabu, né? Então, a família, inclusive, ela tem um pouco de receio de chamar o padre para um doente, porque pensa que o doente vai assustar. Quando chega o padre lá, fala assim, puxa, eu estou morrendo. Porque essa nomenclatura extrema unção ficou muito famosa, né? Mas é um nome correto também do sacramento da unção dos enfermos, mas mais correto, né, e mais adequado chamarmos de unção dos enfermos. Então, nós passamos aqui para o número 1514 do Catecismo, vai falar quando é o tempo oportuno para receber esse sacramento. Gente, isso é muito importante. Por quê? Olha o que diz 1514. A unção dos enfermos não é um sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte. É aquilo que eu acabei de falar. Não é somente a extrema unção, né? Ele não é um sacramento só para as portas da morte. Mas, portanto, o tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte. Começa a correr perigo de morte por motivo de doença, debilitação física ou velhice. Né? Então, a unção dos enfermos, ela pode ser administrada e deve ser administrada quando o fiel ele está no momento em que ele começa a correr um perigo de morte, ou seja, tem uma doença grave, né? Então, por exemplo, uma pessoa que recebeu um diagnóstico de uma doença muito séria, uma doença que não tem cura, né? Já é um tempo oportuno para receber a unção dos enfermos, né? Ou quando tem uma debilitação física muito grande, né, que gera um perigo de morte, ou a própria velhice, né? A própria velhice, ela é algo que leva, né? A gente sabe que a velhice, né, muita gente morre por doenças mais leves, né? Por exemplo, uma gripe, porque ela é velha, né? Já é muito idosa, ela tem uma saúde mais debilitada. Então, a unção dos enfermos também é oportuna neste momento. E agora, o 1515 é muito interessante, gente, por quê? Se um enfermo... Então, uma coisa interessante aqui que eu coloquei, que não está no catecismo, na verdade tem a citação do catecismo aqui, mas está no Código de Direito Canônico, que é o cânone 1004 do Código de Direito Canônico, que fala o seguinte, olha,
A unção dos doentes pode administrar-se ao fiel que, tendo atingido o uso da razão, isso é muito importante. É importante que aquele que recebe a unção dos enfermos esteja na idade da razão, ou seja, a partir dos 7 anos de idade, né? Uma criança que ainda não tem atingido a idade da razão, ela não pode receber a unção dos enfermos, porque não é, vamos dizer assim, algo que vai trazer um benefício tão grande para ela no que se refere à salvação da alma, porque nós vamos ver daqui para frente, né, que a unção dos enfermos tem como primeiro objetivo a salvação da pessoa, né? E se for da vontade de Deus, a cura daquela doença, tá? Então, o Código de Direito Canônico, ele fala que tem que ter atingido o uso da razão, né? E olha, o parágrafo 2º desse cânone 1004 fala o seguinte: pode reiterar-se este sacramento se o doente, depois de ter convalescido, recair em doença grave ou se durante a mesma enfermidade aumentar o perigo. Então, funciona da seguinte maneira, gente. Então, a pessoa está num estágio de câncer muito avançado, ela recebe a unção dos enfermos, né? Ela não melhora. Ela piora o seu estado, ou seja, ela chega num outro estágio da doença, mais grave que o primeiro, ela pode receber novamente a unção dos enfermos, tá? Ou outra situação, a pessoa tem uma doença grave, ela melhora daquela doença grave e tem uma outra doença grave em seguida, pode receber novamente a unção dos enfermos, tá? Então, a unção dos enfermos pode ser administrada várias vezes. Só tomem cuidado, doença grave e quando começa a correr perigo de morte. Nós não podemos banalizar o sacramento. Isso é muito importante, é essencial que se diga. Isso, gente, é o que o catecismo nos ensina, é o que o Código de Direito Canônico prescreve, né? Então, o Código de Direito Canônico fala o seguinte também, que não se administre a unção dos doentes aqueles que perseveram obstinadamente em pecado grave e manifesto. Então, uma pessoa que manifestamente, e ela persevera nesse pecado grave, não se pode administrar a unção dos enfermos. Da mesma forma, os outros sacramentos. A gente já viu que qualquer sacramento, qualquer deles, não pode ser administrado em caso de pecado mortal. Por quê? Porque a pessoa não está em estado de graça, ela não está pronta para receber aquele sacramento. O sacramento é válido, mas a pessoa não recebe as graças do sacramento. Isso é muito importante ser dito, tá? E a unção dos enfermos da mesma forma. É uma pessoa que oh, meu Deus do céu, obstinadamente ela persevera no pecado grave, ou seja, ela não tem nenhuma intenção em se converter. Ela não quer se converter. E nós vamos percebendo que todo sacramento tem como objetivo básico o quê, gente? Todo sacramento tem como objetivo básico a nossa união com Cristo. Todo sacramento tem isso, né? Porque os 7 sacramentos nada mais são do que a continuidade da ação de Cristo em nossa vida. E se nós nos fechamos ao amor de Deus, se nós estamos fechados ao amor de Deus, não tem como a gente receber o sacramento. Por isso que muita gente fala, nossa, mas a igreja é muito ruim, por exemplo, quando não administra o sacramento da Eucaristia para as pessoas que estão em pecado grave, manifesto, né? Quando digo manifesto, a pessoa, ela pratica um pecado público, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe que aquele cara tem uma amante. Todo mundo sabe que ele vive com uma amante. O padre pode negar a Eucaristia para ele. O padre pode negar a unção dos enfermos para ele. Ou seja, ele tem uma vida dupla. Todo mundo sabe. Então, assim, é algo assim, a pessoa não quer se converter, ela não quer se abrir ao amor de Deus, né? E a igreja, ela respeita essa liberdade. Ah, mas a pessoa quer receber o sacramento. No fundo, ela não quer receber o sacramento. No fundo, ela quer uma formalidade, algo formal que faz de conta, né? Porque o sacramento em si, nós temos que saber o que ele significa. Então, continuando aqui. 1515. No decorrer da mesma enfermidade, esse sacramento pode ser reiterado se a doença se agravar, como nós lemos aqui no
no Código de Direito Canônico, né? E agora é importante, isso é muito legal, por quê? Olha o que diz aqui. Permite-se receber a unção dos enfermos antes de uma cirurgia de alto risco. Então, gente, uma cirurgia de alto risco legitima o recebimento da unção dos enfermos. Então, por exemplo, quem vai fazer uma cirurgia que precisa de uma anestesia geral, que sempre tem um risco, né? Sempre tem um risco, pode-se administrar a unção dos enfermos para essa pessoa, né? Para salvaguardar, né? E o mesmo vale para as pessoas de idade avançada, cuja fragilidade se acentua. Então, as pessoas de idade avançada, cuja fragilidade se acentua, também, mesmo que ela não tenha uma doença clara lá, mas ela é muito frágil, pode administrar-se a unção dos enfermos, tá? E quem que pode administrar a unção dos enfermos, gente? O diácono? Não, somente os sacerdotes, ou seja, os ministros da unção dos enfermos são os sacerdotes, os bispos e os padres, os bispos e os presbíteros. É o que diz o 1516, né? Só os sacerdotes são ministros da unção dos enfermos, os bispos e presbíteros. E diz mais aqui, gente, que é dever dos pastores instruir os fiéis sobre os benefícios deste sacramento. Ou seja, é dever dos padres fazer o quê, gente? Fazer com que as pessoas saibam da necessidade de se receber esse sacramento no momento de enfermidade. Por quê? Nós vamos ver os efeitos do sacramento, vocês vão perceber que a unção dos enfermos, ela tem um efeito reconfortante e um efeito muito importante na luta contra as tentações finais. Sabe? Isso é muito importante, né? E aqui, o 1516 também fala, é dever dos fiéis também incentivar os doentes a chamar o sacerdote para que lhes ministre este sacramento. Que os doentes se preparem para recebê-lo com boas disposições, com a ajuda do seu pastor e de toda a comunidade eclesial, que é convidada a cercar de modo especial os doentes com suas orações e atenções fraternas. Infelizmente, isso falta muito ainda na nossa vida católica, né? Porque, às vezes, a gente recebe, como se diz assim, um pedido de oração das pessoas e tal, e, infelizmente, a gente não tem o hábito de visitar os doentes, né? Infelizmente, a gente não tem o hábito de ter grupos, uma pastoral, tipo uma pastoral da saúde mesmo, que vá visitar os doentes da nossa comunidade. Não precisa nem ser aquela pastoral de ir nos hospitais, de visitar os doentes, até porque hoje está muito restrito, né? Infelizmente, os hospitais restringiram muito as visitas. Mas quantos não temos na nossa comunidade que estão acamados, né? Que precisam de um auxílio, que precisam de uma boa palavra. E o catecismo nos coloca isso, né? Que é muito importante para nós, fiéis, incentivar os doentes, até para esclarecer que não é só na hora da morte, né? Que numa doença que pode gerar um perigo de morte, o sacerdote deve ser chamado, né? Enfim. E como é celebrado esse sacramento? Vamos lá. O sacramento, gente, ele é celebrado da seguinte maneira. Primeiro, é uma liturgia comunitária, né? Muitas vezes a gente tem a unção dos enfermos em celebrações, né? Em celebrações onde, primeiro, são chamados os doentes para essas celebrações. Eu lembro Arapongas, quando eu morava em Arapongas, lá na Matriz, nós tínhamos as missas, que é a missa do doente mesmo, né? Que o doente ia, e o doente, aquele que tem uma doença grave, recebia a unção dos enfermos. Não era qualquer um, tá? Não é qualquer um, eu tô com uma preocupação, eu vou receber a unção dos enfermos. Eu tô com uma gripe, eu vou receber a unção dos enfermos. Não podemos banalizar, gente. Não podemos banalizar. Então, como funciona? Tá? É de todo conveniente que ela seja celebrada dentro da Eucaristia, né? Memorial da Páscoa do Senhor. Então, vamos lá. Ela
tem que ter esse momento de penitência, né? O sacramento da penitência é importante. Então, quando o doente vai receber a unção dos enfermos, eles têm a capacidade de se confessar, ele tem a possibilidade de se confessar. Isso é importante, né? Porque nem todo doente em estado grave tem essa possibilidade de confessar seus pecados. Mas aqueles que têm, eles devem receber o sacramento da penitência, da reconciliação, da confissão, tá? E, após isso, receber a Eucaristia, né? Então, geralmente em situações de uma doença mais grave, que o perigo de morte ele é mais claro, né? Nós temos a administração da Eucaristia como viático. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Que é como o sacramento da Páscoa de Cristo, a Eucaristia, aqui no 1517 diz isso, deveria ser sempre o último sacramento da peregrinação terrestre, o viático para a passagem à vida eterna. Então, vejam, o que a igreja nos ensina sobre o sacramento da unção dos enfermos. Ele não deve ser o último sacramento. Muita gente pensa que o último sacramento a ser recebido pela pessoa é a unção dos enfermos. E não. A igreja nos ensina que o último sacramento deve ser a Eucaristia, como viático, tá bom? Por quê? Porque como o Concílio Vaticano II nos ensina, a Eucaristia é o ápice da nossa fé. É o ápice, é o cume, é o ponto mais alto da nossa fé, onde é o sacramento em que o próprio Cristo se faz presente, né? Todos os sacramentos Cristo se faz presente, mas na Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade estão todos presentes lá, né? Pois bem, o 1518, gente, fala que na celebração da unção dos enfermos seria importante ter a liturgia da palavra. Por quê? Porque a liturgia da palavra, e a palavra é viva, nós sabemos disso, a palavra de Deus, ela é cortante, a palavra de Deus, ela reconforta, e a palavra de Deus desperta a fé do enfermo e da comunidade. O próprio São Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. São Paulo diz isso. E quando nós lemos o Antigo Testamento, gente, é muito interessante. Deem uma olhada depois no livro de Jeremias, de Ezequiel, todos esses livros dos profetas, eles falam o seguinte: ouvi a palavra de Deus. Antes de começar qualquer admoestação para o povo de Israel, eles falavam assim: abram os ouvidos, ouçam a palavra de Deus. E aí São Paulo depois vai falar, né, que a fé vem pelo ouvir, né? E por isso que a liturgia da palavra é importante, é importante. Olha o que diz aqui o 1518. Palavra e sacramento formam um todo inseparável. A liturgia da palavra, precedida de um ato penitencial, abrirá a celebração. As palavras de Cristo, o testemunho dos apóstolos, despertam a fé do enfermo e da comunidade para pedir ao Senhor a força do seu espírito. Então vejam, desperta a fé. E aí o enfermo, ele vai ter mais possibilidade, porque, gente, vamos pensar o seguinte, a oração, toda oração, isso nos ensinava o Papa Bento XVI, toda oração é como se fosse um anseio por Deus. Guardem isso, gente. Toda oração é um anseio por Deus. É nos abrirmos, é abrirmos para o alto. E é como se fôssemos abrir o nosso recipiente para receber toda aquela graça do Espírito Santo, todo aquele amor. Isso é oração. Nós, basicamente, respondemos ao anseio de Deus, que Deus tem um anseio primeiro. Porque, como diz São João, Deus nos amou por primeiro, tanto é que mandou seu Filho amado, né? Deus nos amou por primeiro. Então, Ele quer derramar esse amor para nós, basta nós o quê? Nos abrirmos. Então, é importante isso. É importante que a palavra de Deus, ela nos dá esse anseio de se abrir para Deus, tá bom? E o 1519 fala da celebração em si. A celebração do sacramento, então, a celebração do sacramento, ela tem várias fases. Então, compreende principalmente os seguintes elementos. Os presbíteros da igreja, ou seja, os sacerdotes, né, bispo ou presbítero, isso é uma citação de São Tiago, tá? Impõem em silêncio as mãos aos doentes. Oram
sobre eles na fé da igreja, é a epiclese própria deste sacramento. Gente, só para retomar esse termo, que às vezes algumas pessoas ouvem só uma vez, né? Não, primeira vez que estão ouvindo, a epiclese. A epiclese, gente, nada mais é do que a oração da igreja pedindo a força do Espírito Santo, tá? Então, por exemplo, a epiclese na Eucaristia, ela é muito clara. É no momento que o padre fala enviar o Espírito Santo, né, sobre essas oferendas para que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É epiclese. Então, é a oração da igreja pedindo a força do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo, tá bom? Então, vamos lá. Então, realiza a unção com óleo consagrado. Esse óleo consagrado, gente, se possível, deve ser consagrado anteriormente pelo bispo, mas, quando não dá, pelo próprio padre mesmo, né? Então, numa situação em que o padre não tem um óleo consagrado e pedem a unção dos enfermos para ele, em caso de perigo de morte urgente, ele pode pegar um pouco de óleo, geralmente é um óleo de oliva, né? E consagrar aquele óleo naquele momento. E aí fazer a administração da unção dos enfermos, tá? Mas, se possível, pelo bispo, e isso é consagrado na missa dos Santos Óleos, tá bom? Então, essas ações litúrgicas indicam a graça que esse sacramento confere aos enfermos, ok? Então, aqui, agora nós vamos ver um efeito, algo muito importante para nós entendermos que são os efeitos da celebração desse sacramento. O que gera? O que a unção dos enfermos faz na alma, no corpo do doente? Vamos lá. Então, os efeitos do sacramento, gente. 1520. Um dom particular do Espírito Santo. Então, vamos lá. Nós já vimos, lá no início do nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, que a missão do Filho e do Espírito Santo se confunde. As missões se confundem. São as mesmas missões. Com a ascensão de Jesus aos céus e o envio do Paráclito, que o Espírito Santo, sobre os apóstolos e Maria, que veio fazer o quê? Veio fazer com que a igreja se manifestasse aos povos. Nós temos o tempo do Espírito Santo na igreja, né? Então, a igreja, ela é a continuidade da encarnação de Cristo. Vocês sabem que eu sempre repito isso, porque isso é doutrina da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo e é a continuidade da encarnação de Cristo. E por meio dos sacramentos, por isso que a gente enfatiza que os sacramentos sempre devem vir junto com algo físico, né? Sempre algo físico, né? Então, vejam bem, com isso, o que acontece? Nós temos o efeito do Espírito Santo agindo, é um dom particular do Espírito Santo. Então, todo sacramento vai ser um dom particular do Espírito Santo e vai ter o seu efeito específico. No caso, aqui do sacramento da unção dos enfermos, o principal dom deste sacramento é uma graça de reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade grave ou da fragilidade da velhice. Pessoal, isso é muito importante. Por quê? Quem aqui nunca passou por um momento de ter que fazer um exame, né? E esperar o resultado desse exame? E aí, veja, gente, é um momento que, assim, nós estamos com saúde, estamos bem e tal, mas o médico pede um exame um pouco assim, eu vi um negocinho diferente aqui, vamos fazer um exame um pouco mais aprofundado para ver se tem... Gente, então, por exemplo, você vai fazer um exame, uma biópsia, algo assim, que você fala, puxa vida, se for um câncer, já não bate um desespero? Não bate aquela sensação de angústia? Até receber aquele resultado do exame, fica aquela coisa... Então, imagine... se eu já passei por isso, vocês com certeza devem ter passado por isso também, mas imagine uma pessoa que já recebeu esse diagnóstico positivo, né? Ela já está enfrentando essa doença, ela já está numa situação em que ela tem consciência de que em um momento ou outro ela pode morrer.
Então, a unção dos enfermos, né? Por isso que o catecismo fala, é quando a pessoa começa a correr perigo de morte. Por quê? Porque nós queremos receber um dom especial do Espírito Santo para que o Espírito Santo nos dê a graça de um reconforto, nos dê a paz que só vem de Deus, e nos dê a coragem de enfrentar o que nós estamos enfrentando. Vocês estão entendendo? Então, assim, é um dom do Espírito. Não é algo psicológico, não é algo assim que nós vamos, nossa força, a unção vai nos fazer nós. Não, 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 não. É o próprio Deus que age em nós. É aquilo que São Paulo fala, gente. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, todo o sacramento, ele vai fazer essa modificação na nossa alma, modificação no nosso ser, no nosso corpo e na nossa alma, porque nós somos uma coisa única, né? Nos transformando cada vez mais em Cristo. E aí entra essa segunda parte aqui do 520, do 1520, que esta graça é um dom do Espírito Santo que renova a confiança e a fé em Deus e isso é importante, gente, e fortalece contra as tentações do maligno. Isto é, contra as tentações de desânimo e de angústia diante da morte. Quem já leu a história de uma alma de Santa Teresinha do Menino Jesus, vai ver que no final da vida dela, ela é narrada essa angústia, é narrada essa situação. E olha, nós estamos falando de Santa Teresinha. E ela consegue morrer em paz, porque é Santa Teresinha, né? Mas toda pessoa vai passar por esse combate final. Por isso, e aí nós já vimos lá atrás, vamos ver se eu consigo achar aqui facilmente, mas lá atrás nós já vimos a questão da preparação para a morte, né? Por quê, gente? Porque com a preparação para a morte, nós temos essa situação, inclusive, eu não vou achar agora facilmente aqui, mas o catecismo ele vai falar muito da questão de nós nos prepararmos fielmente para a nossa morte. E essa é uma preparação que nós temos que fazer todos os dias, né? Todos os dias. Por quê, gente? Porque, como o Cristo nos falou, como Jesus nos falou, né? A qualquer momento nós podemos ser chamados. A qualquer momento pode acontecer a nossa hora, né? E isso é algo importante de termos em mente, né? Sempre temos que ter em mente a morte. Esses tempos atrás, na escola das nossas filhas, a irmã estava comentando algo assim que eu falei, meu Deus do céu. Que uma mãe foi reclamar para não rezar Ave Maria na sala de aula, porque no final fala Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. E a filha dela não podia ouvir falar de morte. Então, veja, as pessoas fogem da realidade, né? O que mais temos de certeza no mundo é que nós vamos morrer um dia, né? E a unção dos enfermos, ela vai ser aquela unção que vai fortalecer aquele doente na luta final, no combate final, desse desânimo, dessa angústia, né? Que pode, inclusive, trazer um desespero e a pessoa se fechar à graça de Deus final, né? Então, é muito importante. Continua 1520. Essa assistência do Senhor, pela força do seu Espírito, quer levar o enfermo à cura da alma. Veja, o primeiro ponto é a cura da alma, mas também a do corpo, se for esta a vontade de Deus. Além disso, se tiver cometido os pecados, receberá o perdão. E isso é importante por quê, gente? Porque existem situações em que o doente já não consegue mais falar, ele não consegue se confessar. E por isso a importância da unção dos enfermos, porque para essa pessoa que não consegue se confessar e que ela está aberta à graça de Deus, a unção dos enfermos perdoa os pecados. Então é uma garantia de céu
né? É uma garantia de céu. E eu vou falar algo ainda mais agora para o final da aula, não é nesse número ainda, mas eu vou falar algo ainda mais especial, que é em relação à indulgência plenária, que é possível por meio da unção dos enfermos para quem está em perigo de morte. Isso é muito interessante, tá? Mas é importante colocar isso aqui, porque eu posso dar um exemplo, um testemunho pessoal do meu pai, né? O meu pai, ele teve um AVC, ele não tinha possibilidade de falar, e meus irmãos, mesmo sendo ateus, né? Mesmo sendo ateus, e meu pai, ele não era católico romano, meu pai era católico ortodoxo, né? Ele era ortodoxo, infelizmente não participava, né? Tinha toda aquele afastamento da igreja, mas no final da vida dele, por graça de Deus, gente, os meus irmãos chamaram um padre ortodoxo que fez todo o rito da unção dos enfermos para o final da vida dele, né? Ele recebeu a unção dos enfermos e foram 2 dias e ele faleceu, né? Então, assim, diante disso, eu tenho certeza que meu pai se salvou, sabe? Então, é muito importante isso, porque às vezes a gente deixa uma pessoa morrer sem os sacramentos. A gente sabe que a graça de Deus é imensa, a gente sabe que a misericórdia de Deus é imensa, né? Mas com o sacramento, nós temos a certeza que a pessoa recebeu aquela salvação, né? Nós acreditamos, por isso que a igreja pede para rezar por todos os defuntos, por todos. A igreja não fala, fulano está no inferno, né? Mas, por isso que pede para todos os defuntos, para todas as almas do purgatório. Enfim, é assim. E a unção dos enfermos também, isso é essencial. Ela vai fazer o quê? 1521. Ela faz com que o sofrimento que aquele doente está passando naquele momento tenha um novo sentido, né? Ou seja, une o sofrimento do doente com a paixão de Cristo. Olha o que diz o 1521, é muito lindo esse parágrafo. A união com a paixão de Cristo. Pela graça deste sacramento, o enfermo recebe a força e o dom de unir-se mais intimamente à paixão de Cristo. De certa forma, ele é consagrado para produzir fruto pela configuração à paixão redentora do Salvador. O sofrimento, sequela do pecado original, recebe novo sentido, torna-se participação na obra salvífica de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E esse texto me faz lembrar o texto de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 24 e 25, gente. 24, principalmente 24. Olha o que diz São Paulo aos Colossenses. 1, 24. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e completo na minha carne o que falta nas tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. E aí a igreja nos ensina, não falta nada à tribulação de Cristo. Tá? Cristo sofreu tudo o que tinha que sofrer por nós. Mas, o que acontece, gente? Cristo, ao subir aos céus, ele deixou o seu corpo aqui. Qual que é o corpo de Cristo aqui? A igreja. Então, quando nós... Olha que lindo isso aqui. Eu só fui entender esse versículo depois de estudar a unção dos enfermos. Por quê? Esse parágrafo 1521 nos dá a interpretação desse versículo de São Paulo. Porque é o seguinte, gente. O que falta à tribulação de Cristo, e aí o São Paulo fala, pelo seu corpo, que é a igreja. Ele deixa bem claro isso. Como a igreja é a continuidade da encarnação de Cristo, e o próprio catecismo fala que a igreja, como corpo místico de Cristo, vai passar pelos mesmos sofrimentos que o Cristo passou, e isso vai ser a tentação final da igreja, a tribulação final. Isso vai estar lá no 675 do catecismo, né? Eu gosto sempre de voltar no 675, que fala isso. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Tá? E aí o 677, olha o que diz, 677. A igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Gente, olha que coisa. Nós vamos ter uma época, e isso tem tudo a ver com o terceiro segredo de Fátima. Se vocês se lembrarem do terceiro segredo de Fátima, em que Nossa Senhora mostra para os pastorzinhos o quê? Um bispo de branco,
no meio de muitos mortos, e esse bispo de branco, ele é assassinado por soldados, né? Essa profecia, ela, como é uma profecia, né? Como toda profecia, ela nunca se esgota, né? Ela foi já cumprida de certa forma no atentado de São João Paulo II, em 13 de maio de 1981. Tanto é que, quando foi divulgado o terceiro segredo de Fátima, no ano 2000, né, o cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, descreve e fala, né, que tem a se cumprir muito ainda, mas o Papa João Paulo II, ele entendia que essa profecia se cumpriu, mas como ele se entregou à Nossa Senhora, não sei se vocês sabem, mas o lema do Papa João Paulo II era Totus Tu. Era Totus Tu Maria. Então, o Papa João Paulo II entregou o seu pontificado a Maria. E ele disse que Maria desviou a bala, desviou o projétil, né, que por 1 milímetro não pegou uma artéria do Papa João Paulo II. Tanto é que o projétil está na coroa de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, a igreja vai passar por isso. E o que acontece? Como a igreja vai passar por sofrimento, tal como Cristo passou, porque a igreja é a continuidade da encarnação de Cristo, e nós, que somos membros do sofrimento do corpo de Cristo, gente, todo sofrimento que nós temos, agora, independentemente de perigo de morte, mas todo sofrimento que nós temos a capacidade, e nós temos o sacerdócio que nos é dado pelo batismo, de oferecermos em todo o sacrifício da Santa Missa esse sofrimento, para o bem de toda a igreja, tá? Muito mais aqui o doente, o enfermo, que ele pode consagrar esse seu sofrimento para produzir fruto junto à paixão de Cristo. Ele entrega ao Senhor e o Senhor produz fruto, tá bom? Então, por isso que o catecismo continua falando que é uma graça eclesial. Olha que beleza que é esse sacramento da unção dos enfermos, gente. Por quê? Olha o que diz. Os enfermos, 1522, que recebem esse sacramento, associando-se livremente à paixão e à morte de Cristo, contribuem para o bem do povo de Deus. Ao celebrar esse sacramento, a igreja, na comunhão dos santos, intercede pelo bem do enfermo. Gente, quando o enfermo recebe esse sacramento, todos os santos do céu, a comunhão dos santos, todos eles então estão intercedendo por esse enfermo. E o enfermo, por sua vez, pela graça desse sacramento, contribui para a santificação da igreja e para o bem de todos os homens, pelos quais a igreja sofre e se oferece por Cristo a Deus Pai. Gente, olha que coisa maravilhosa. O enfermo, ele também se entrega junto com Cristo. É o que diz São Paulo nessa carta aos Colossenses aqui, capítulo 1, versículo 24, ok? 1523. Qual que vai ser a preparação qual vai ser a outra outro efeito desse sacramento? A preparação para a última passagem, tá? Então, nos casos de doença gravíssima, em que o doente ele já recebeu algumas vezes a unção do enfermo, mas está naquele momento de última passagem, né? Está naquela situação de que está terminal, não tem como sarar mesmo, é a preparação para a última passagem, né? Se o sacramento da unção dos enfermos é concedido a todos os que sofrem de doenças e enfermidades graves, com mais razão ainda cabe aos que estão às portas da morte. In exitu vita constitut, que significa o seguinte, esse termo em latim, na saída da vida. Por isso também foi denominado sacramento exeutium, sacramento dos que partem. Tá? É a tradução desse termo em latim. Sacramento exeutium é sacramento dos que partem. Tá? Então, se toda pessoa que está com perigo de morte, tá? Ele toma conhecimento, começa a correr perigo de morte, pode receber o sacramento, muito mais é aquele que está para morrer, né? Então, a unção dos enfermos completa a nossa conformação com a morte e ressurreição de Cristo, como o batismo começou a fazê-lo. Olha, gente, lembra que quando nós estudamos o batismo, quando ele significa o quê?
é o mergulho na morte de Cristo e a subida para a ressurreição. Nós nos tornamos novas criaturas com o batismo. Aqui, a unção dos enfermos completa o batismo. Porque aqui vai completar a nossa conformação com a morte de Cristo, com a morte e ressurreição de Cristo, como batismo, né? Ela completa as santas unções que marcam toda a vida cristã. A do batismo, que selou em nós a vida nova, nos tornou nova criatura, e a confirmação, que nos fortificou para o combate nessa vida. Então, ela completa a unção do batismo. Lembra o óleo do batismo, que o padre unge a criança? Completa essa unção e completa a unção da crisma. Né? Completa a unção da crisma, a unção da confirmação, que é a unção do combate. A confirmação é o sacramento que nos torna adultos para a fé. É o sacramento que nos torna aptos para o combate. Como diz São Paulo aos Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6. O combate, combater o bom combate, a armadura do cristão, né? É um símbolo, na verdade, todo do sacramento da confirmação. Então, aqui continua. Esta derradeira unção fortalece o fim de nossa vida terrestre, como uma inexpugnável fortaleza, a fim de enfrentarmos as últimas lutas antes da entrada na casa do Pai. É bonito, né? A gente fala, gente do céu, como a nossa igreja é linda, como Cristo fez algo tão maravilhoso, né? Que ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Vocês estão percebendo? Quando nós falamos a ação de Cristo, lembra quando a gente falou de sacramento? Todo sacramento é administrado pelo próprio Cristo. Claro, usando a pessoa do presbítero, usando a pessoa do diácono, usando até um leigo, no caso, por exemplo, de um batismo, em caso de grave urgência, né? Nós podemos batizar em caso de grave urgência. É Cristo que age diretamente. Então, veja, gente, Jesus estruturou a igreja de uma tal maneira que nos acompanha desde o nascimento até o fim da vida. Até o fim da vida. Isso é muito maravilhoso, né? Agora vamos para o último sacramento do cristão, que é o viático. Aqui o 1524, 1525 vai falar do quê? Da Eucaristia, tá? Então, importante, volto a reafirmar que a unção dos enfermos não é o último sacramento devido a nós, mas sim é o viático, é a Eucaristia. O que significa viático, gente? Viático significa provisão para a viagem, tá? Então, provisão para a viagem, é alimento para a viagem, é coisas para a viagem, entendeu? A gente não vai viajar sem nada, de mão vazia. E essa viagem, que é a viagem mais importante que nós temos, que é a viagem para a casa do Pai, necessita de um alimento, do alimento mais importante que nós temos, que é o próprio corpo de Cristo, não é? Então, o catecismo vai falar o seguinte: aos que estão para deixar esta vida, a igreja oferece, além da unção dos enfermos, a Eucaristia como viático, recebida neste momento de passagem para o Pai. A comunhão do corpo e sangue de Cristo tem significado e importância particulares. Olha aqui, se vocês puderem grifar, é a semente de vida eterna e poder de ressurreição. Segundo as palavras do Senhor, quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sacramento do Cristo morto e ressuscitado, a Eucaristia aqui é sacramento da passagem da morte para a vida, deste mundo, Pai. Vejam, gente, que aqui a Eucaristia ela tem um significado muito especial. Porque, vejam bem, naquele momento em que a pessoa está para morrer, e geralmente, quando a pessoa não consegue engolir, o padre ele coloca um pedacinho, só um pedacinho mesmo da Sagrada Eucaristia na boca do doente, né? Como aquilo que ele pode, um pouquinho só para ele poder fazer o quê? Degustar desse último alimento que vai dar força para chegar à vida. Vejam, a morte que leva à vida. É o sacramento de ressurreição, né? E no fim, 1525, assim como os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia constituem uma unidade denominada sacramentos da iniciação cristã. Lembram? A gente estudou sacramentos da iniciação cristã. Batismo, confirmação e Eucaristia. Pode-se dizer que a
penitência, a sagrada unção e a Eucaristia como viático constitui, quando a vida cristã chega ao seu termo, os sacramentos que preparam para a pátria celeste ou os sacramentos que consumam a peregrinação. Então, nós temos os sacramentos da iniciação cristã e os sacramentos que preparam para a pátria celeste, né? E aqui, para finalizar, que já deu 45 minutos, né? Para quem está morrendo mesmo, né? Não só em caso de perigo de morte, começando aquele perigo de morte, a igreja tem a oração do perdão apostólico, né? Indulgência apostólica in articulo mortis, né? Essa indulgência apostólica em articulo mortis, que é a oração do perdão apostólico, ela deve ser pedida ao sacerdote para aquele que está em seus últimos momentos de vida. Gente, essa oração, ela dá indulgência plenária. E essa pessoa que recebe essa oração se abre à unção dos enfermos, ela vai direto para o céu. É como se fosse um batismo de sangue, né? O batismo de sangue dos mártires levava as pessoas direto para o céu, leva, né, as pessoas direto para o céu, porque temos mártires até hoje, muito mais que muitos tempos atrás, né? Mas é importante isso aqui, que em perigo de morte mesmo, essa oração do perdão apostólico pode ser colocada. Ok? Então, hoje, acabamos a unção dos enfermos. Semana que vem, nós começamos os sacramentos da ordem e do matrimônio para acabarmos os nossos sacramentos. E aí partimos para a vida do cristão, tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação. Vitor. Oi. Assim,